curando, restaurando, enfim. O Espírito Santo, ele é o que convence, consola e outros adjetivos. Porém, como nós estamos explicando, a Trindade, quando ela atua, por exemplo, existem situações em que uma parte, digamos assim, da Trindade precisa atuar. Por exemplo, Jesus quer salvar alguém, né? Alguém precisa ser salvo. Quem é que tem que entrar em cena? Espírito Santo, Jesus. Só que Jesus não atua aleatório. Ele atua com o Espírito Santo que convence e Deus que vai criando circunstâncias para aquele momento, para que Jesus venha e salve. Então é primeiro necessário o Espírito Santo Eu vou tentar. convencer para Jesus salvar. Vamos lá. Vou pegar este exemplo que você acabou de citar. Imaginemos que estamos orando a Deus para que alguém que nós amamos possa ser salvo, alcançado pelo Evangelho. Legal, bacana. Nós estamos orando, Deus está ouvindo a nossa oração. E Deus quer salvar, porque qual que é o maior objetivo de Cristo? Salvar o pecador. Jesus quer salvar o pecador. Aí a Trindade, olha só, Jesus quer salvar, só que a Trindade precisa atuar. Sim. E aí nós vamos olhar para a Trindade. Vamos lá. Imaginemos que Deus ouviu a sua oração e Jesus quer salvar. De que forma? Entra em cena que vai convencendo e Deus criando circunstâncias para trazer o exato momento em que Jesus vem salvo. Vem salvo. Você entendeu? Eu vou pegar, por exemplo, vocês. Eu acredito aqui que a maioria de vocês não nasceu em berço evangélico. Cada um veio para Jesus aqui de uma forma específica. Cada um aqui veio de uma forma específica. Naquele dia em que você levantou a mão e Jesus entrou em cena e te salvou, a gente precisa entender que não pode ficar para trás aquilo que Deus fez e aquilo que o Espírito Santo fez para que chegasse naquele dia que você levantou a sua mão e Jesus veio te salvou. Uns veio por meio da dor. Deus criou circunstâncias para te atrair. E a partir dessas circunstâncias, o Espírito Santo vai te mostrando, vai te convencendo, vai mostrando os prós, os contras, vai te dando. E aí, tanto Deus Criador como Deus Salvador, vamos imaginar a situação, o Deus cria circunstâncias, o Espírito Santo vai convencendo até o dia da pessoa entrar por aquelas portas. Aí vem Jesus e salva. Mas também tem um outro porém, tem o que ele conduz a pessoa a ir até lá. Sim, criando circunstâncias. Foi que a nem atuação na minha conversão. É? A minha conversão foi assim. Eu não tinha força de ir sozinho. Deus criou uma situação para ir um pastor através de um amigo assim, né? Que eu conheci ele, conversei com ele, falei que eu estava cansado da vida que eu levava, mas eu não tinha força para me entregar. E aí naquele dia ele foi até com o pastor lá e levou o pastor conversou comigo e falou: posso fazer uma pergunta? Eu falei: pode. Você quer aceitar Jesus? E ali na hora eu respondi: quero. E fui com ele até a igreja e me entreguei. É dessa forma. O salvo, determinada circunstância, ele se desvia ou acaba perdendo o discernimento. O salvo perde a salvação? Aí que tá, entra em cena aquilo que eu acabei de falar para vocês da divergência teológica que há em alguns núcleos teológicos. Por exemplo, existe a teologia chamada teologia calvinista. Eu já expliquei aqui, vou tornar a explicar.
A teologia calvinista, ela tem a sua fundação em um teólogo chamado João Calvino. Esse teólogo João Calvino foi um grande reformador. Quando eu digo de reforma, é porque em meados de 1500 surge no cenário da fé um homem chamado Martinho Lutero. Martinho Lutero, ele era um monge, alguém que estava se preparando para, quem sabe, ser o próximo Papa. Ele tinha suas convicções católicas, só que a partir do momento que ele tem acesso às Escrituras, ele descobre que a salvação é pela fé. E aí vem a questão da reforma protestante. Deus desperta em Martinho Lutero essa reforma que faz com que a igreja evangélica volte a ser igreja evangélica. E uma das pessoas, ou vários teólogos, com o passar dos séculos, dos anos, também aderiram a essa reforma teológica, de conceito bíblico. Até então quem mandava era a igreja católica, com seus conceitos errôneos. E a partir do momento em que Martinho Lutero tem acesso às Escrituras, ele descobre ensinamentos bíblicos que contradiz aquilo que a igreja católica dizia ou ensinava. E um dos reformadores é João Calvino, daí os calvinistas. Esse João Calvino, ele foi um cristão, ele foi um grande teólogo, porém, em se tratando de algumas questões teológicas, vai divergir, por exemplo, da teologia pentecostal. Por exemplo, João Calvino, ele ensina ou ensinou a predestinação. O que é a predestinação? Dentro do conceito teológico calvinista, a predestinação é: Jesus veio para salvar o pecador. E de fato, Jesus veio salvar o pecador. Uma vez que esse pecador é salvo, ele já é salvo para sempre. E isso, dentro da questão bíblica, ela é relativa. Jesus vem e salva o pecador. Só que o pecador, ele só poderá entrar no céu a partir de boas escolhas, bom comportamento. Porque dentro daquilo que você perguntou, uma vez salvo, salvo para sempre, então posso ser salvo, fazer o que eu quiser que eu vou ser salvo. E aí a Bíblia condena. Essa é uma divergência. Uma outra divergência é a questão do arrebatamento. Os calvinistas creem que a igreja passará pela grande tribulação. Aliás, que a igreja já está no princípio da grande tribulação. Porém, a teologia pentecostal, a Bíblia, ela instrui, ensinando que antes da grande tribulação a igreja vai ser arrebatada antes. Você entendeu? Então, esses pontos teológicos vão se divergir. Então, essa questão que você perguntou, ela é uma questão que trata-se dessa teologia calvinista, que nós respeitamos, mas não concordamos. Porém, o que você perguntou não procede. Biblicamente não procede. E é uma coisa lógica. Jesus te salvou, beleza, mas você precisa manter sua salvação. Amém, Jair? Amém. Se você... Até mesmo porque é o Espírito Santo que convence. Então, se ele me convence, eu acredito também que ele me constrange do pecado. Sim. Então, se ele me convenceu, Jesus me salvou, eu entendo que ao a carne gritar para fazer algo, o Espírito Santo vai me constranger. Sim. Então, Você vai fazer? eu não vou fazer, porque o Espírito Santo me constrange. Por quê? Porque dentro de você foi colocado um temor. Só que, infelizmente, o Evangelho, em alguns núcleos evangélicos de hoje, está imperando a teologia liberal. O liberalismo está tomando conta do Evangelho. Ou seja, pode tudo, pode fazer tudo, o que importa é que Deus me aceita como eu sou, Deus quer o coração. Cuidado. O que mais tem é igrejas com essa proposta de Evangelho. É por isso que grande parte delas estão cheias. Por quê? Porque apenas não traz um Evangelho para confronto. Abre-se as portas, fique do jeito que você quiser. Aí Permanece do jeito que ficar. entra a questão das duas portas, né? Mas estreita é larga. Professor, mas às vezes também acaba gerando confronto. Um exemplo,
que hoje a geração que está já é mais jovem, enfim, está tendo muita intervenção jovem dentro das igrejas. E aí, aqueles que entraram numa doutrina mais liberal, não, eu digo mais rígida, agem de uma maneira. Aí os jovens vão entrando, os líderes, para não perder os jovens, sim, acaba deixando um exemplo. Eu fui ensinada que uma mulher subir no púlpito de calça jeans, vamos dizer assim, calça jeans, e hoje a moda é calça jeans rasgada, não pode, jamais, é falta de respeito. Mas hoje um jovem com calça rasgada, cropped, sobe no púlpito. Aí a gente vai entrar em choque com usos e costumes de cada denominação. Eu entendi a sua pergunta e eu participo dela, por quê? Porque veja bem, me desculpe perguntar, quantos anos você tem? Eu tenho 30. Você tem 30. Então você ainda é da minha geração, eu sou da sua geração ainda. Por exemplo, a questão de 15 anos atrás, o conceito de cristão era um conceito mais conservador. Porém, à medida em que o tempo passa, você precisa, querendo ou não, você que está aqui, você que está me assistindo, querendo ou não, você precisa acompanhar o mundo, as modificações do mundo. A questão de 15 anos atrás, nós usávamos o cartão telefônico para ligar para alguém no orelhão. Antigamente era ficha, né? Mais antigamente a moedinha, lembra a moedinha? Era um minuto, você ficava ali pendurado. O meu também, Hoje em dia você tem um iPhone. Hoje em dia você nem vê mais orelhão. Você não vê mais orelhão. Você não precisa mexer com dinheiro. Não, faz um pix. Tudo é de forma digital. Então veja bem, e dentro desse sistema está inserida a igreja. E querendo ou não, a igreja precisa acompanhar. Veja, eu estou falando acompanhar, não estou falando imitar. Precisa acompanhar as mudanças. Por exemplo, a questão de 10 anos atrás, maquininha na igreja era tido como escândalo. Não tinha. Hoje é uma necessidade, porque ninguém mais carrega dinheiro. Você entendeu? Já é mais normal. Televisão nas paredes da igreja, tela, não era permitido. Então essa questão ela tem que ser pontuada. Porém, sempre tem aquela que fica contestando. Por que não? Por que não pode? Se você for numa sala uma classe de faculdade, por que não? Então a questão, por exemplo, da juventude hoje está muito questionando. Por quê? Porque ela é ensinada, olha só, aqui gente, essa geração é ensinada a questionar. Por exemplo, hoje nós vemos a questão da questão feminista, biblicamente falando, Deus é contra. Mas aí alguém pode dizer, como assim? Deus é machista? Não, o cabeça do homem, o cabeça da mulher continua sendo o homem. Deus não é machista. Deus ele sabe distribuir, só que a mulher tem um papel fundamental na vida de um homem. Então, essa questão, tudo, por que não pode, acaba se infiltrando no nosso meio, ao ponto de que começou a criar-se, formar-se igrejas com essa proposta de evangelho. Já que você não está contente aqui, contente onde você está, lá não pode, aqui pode. Então vem para cá. E aí, o jovem que está na minha igreja vê a outra, vai querer trazer para dentro da igreja que ele está. E aí vai ter confrontos. Sim. E esses confrontos, aí o que faz? Deixa, por exemplo, na sua colocação, deixa a irmã subir com a calça rasgada no púlpito? Não. Os jovens. Eles sobem. Você entendeu? Essa é a pergunta. Até que ponto a gente precisa encontrar uma linha tênue, um equilíbrio. Sim. Até que ponto uma calça rasgada vai atingir a sua fé? Sim. Tem pessoas que conseguem neutralizar, tem pessoas que se sentem escandalizadas. Sim. E cabelo azul? Cabelo azul. Então, como é que você vai chegar? É o meu azul. Você Aí tá entendeu? falando da minha, do meu azul.
Como é que você vai chegar e falar para ela, olha, você está errado de cabelo azul? E o piercing? E o piercing? Então, tatuagem e outras coisas vai. Exatamente. A gente precisa entender que quem convence É o Espírito é o Santo. Espírito Santo. O que tem que acontecer? Ensinamento bíblico. É verdade. É o que vai É a acontecer aqui Bíblia. que você vai fazer. Professor, eu sou. Depois o pastor Eduardo, tá? Pode fazer primeiro, ele depois eu primeiro. Não, é que nem eu trago para a minha vida. Independente da gente ver a modernidade hoje dentro das igrejas, que não são em todas, porém tem iluminações que a gente vê Deus de amor, com as igrejas que, a passar do tempo, ela também deu meio que uma abertura, porque na época do saudoso Davi Miranda, era bem mais rígido. Opa! Por isso que eu vim da linhagem da Deus e Amor. Ele é da Deus e Amor, filho. Eu vim da linhagem da Deus e Amor, né? Então, tipo assim, uma coisa que eu aprendi dentro da Deus e Amor. Oração, né, filho? A mudança que vai ter, ela pode ter no tempo. Né? Ela pode ter no tempo da igreja, que nem o professor falou de um telão e tal. Isso aí, a modernidade, que nos facilita da gente poder hoje ter um algo dentro do tempo. Mas a modernidade que o mundo nos oferece, nós não podemos trazer para dentro da nossa vida. Não, isso tem que ser deixado bem claro, porque quando eu disse assim que a igreja precisa acompanhar todas as modificações, isso é fato. Tecnologia. Se você não investir, hoje em dia, se você não investir no mínimo em tecnologia, em conforto, por exemplo, como é que você atrai público? Poxa, é um exemplo. Eu preciso montar uma igreja e o carro dos irmãos vão ficar onde? No estacionamento, você atrai? Sim. Você entendeu? De repente, dependendo do porte da igreja, lá no fundo não dá para pegar o altar, você coloca uma tela próxima lá no fundo. Escolinha também. Escolinha, então tudo isso tem que ser. Isso é uma coisa. Agora, o liberalismo, você abrir mão da doutrina bíblica, aí não. E o que está acontecendo é que estamos abrindo mão da doutrina. E a gente precisa entender que usos e costumes não é doutrina bíblica. Doutrina bíblica é uma coisa. O que, por exemplo, doutrina bíblica, o arrependimento, isso é uma doutrina bíblica. Né? A confissão do pecado, doutrina bíblica. Batismo, doutrina bíblica. É que nem no meu caso, não é a questão de todos, né? Tipo assim, que nem eu. Quando eu aceitei Jesus dentro do cárcere, eu usava bermuda e camisa regata. Chegou um dia, o Espírito Santo me tocou, eu não uso mais bermuda. Sim. Mas não falo que ninguém tem que usar. Porque é uma experiência. Exatamente. Não falo que ninguém tem que usar. Dele, e aí o pastor Eduardo ele foi feliz. Eu não posso, o que é bom para mim, o que eu acho que é bom para mim, eu não posso impor. Professor, que já fazer? deixaram de me dar a paz do Senhor, porque eu estava com o uniforme do meu serviço e por sabe Deus, o porquê, no uniforme na época era uma leve, porém, sabe você ir para o culto doida para receber pelo menos as bênçãos apostólicas, porque não dava tempo de eu chegar para o começo. Eu acho que isso eu te respondi já na mensagem. Eu fui pro final, sabe assim, pelo menos as bênçãos apostólicas, a paz do Senhor. Então, é por causa disso, se você viver essa experiência, tente colocar isso na cabeça de um garoto de 17 anos. Você vai conversar com ele hoje, amanhã ele já sumiu da igreja. Se você fala não, hoje em dia para um jovem, eles não aceitam ser doutrinados. Aí que tá. O problema está na fonte. Aí tem um trabalho. Deixa eu contar a fonte. Então, porque se eu tiver um jovem que ele está dentro da igreja, quer fazer parte do grupo de jovens, só que lá fora eu estou tendo um problema. Sim. É um jovem que bebe, é um jovem que nas redes sociais está fora do quadro, mas quer estar na igreja. Aí a questão é a seguinte: quer ficar na igreja, a igreja deve dar todo o apoio. Sim. Porém, deve ser conversado com ele, se for menor de idade, conversar com ele, com os pais dele. Sim. E doutrina bíblica. Porque você não pode chegar, tá com o cabelo azul não quero mais. Primeiro que você pode matar a pessoa. E outra, mostrar que a igreja tem preconceito. Sim. Né? Dependendo da forma que é dito por um jovem,
nós cristãos mostramos que a igreja tem um preconceito. Ó. Porém, o que acontece? Os jovens de hoje em dia, eles não querem ser doutrinados, ou seja, são Por jovens causa- que já têm problemas dentro de casa porque os pais não conseguem É a controlar. fonte. Aí vem para a igreja. A raiz do problema que precisa ser. Por isso que a igreja precisa investir. A igreja. Pois não, você queria falar. Não, as minhas tias são cristãs que não usam calça, só saia. Elas sempre me falaram, eu tenho 25 anos, elas sempre me falaram que. Porque é verdade. Que Deus não usaria se Quem usasse tá de calça. Mas às vezes Aí eu falei, vixe, já era. Ó, a gente. Já é, Até um foi tempo pegueira da atrás. Até um tempo atrás, havia gente que era arrebatado em espírito, que levou o inferno e viu o diabo com o terno rasgado, e que foi lá no céu, viu coroa, não encontrou a dele, aí acorda e traz essas revelações e elas acabam passando a ser doutrinas. E já disse, doutrina bíblica é uma coisa, experiência espiritual sua é uma coisa. Então, enfim, em relação à questão que não pode, suas tias teve a experiência delas e a gente respeita, só que o que ela, nesse caso, está dizendo, não é uma doutrina bíblica, é o que ela se sente bem. Então, cada um, o grande problema é que a gente está nessa guerra, entendeu? Então, infelizmente, os jovens hoje, numa situação, na sua grande maioria, confronta, questiona, por quê? Por que não posso? Por que eu gosto da igreja, mas não quero doutrina. Aí que tá, a igreja precisa ensinar. Sim, com amor. Ensina, claro, Sim. Ensinamento dele. O amor ele já vai superar tudo, mas eu vejo assim, que nem eu lá, eu tenho um grupo de senhoras, com a graça de Deus, que é o grupo de senhoras e o grupo de jovens. Porém, o que eu procuro fazer? Eu não procuro dar um fardo pesado. Não é um exemplo que se eu oro 3 horas, eles têm que orar 3 horas. Eu sempre passo para eles essa doutrina da Bíblia. Você quer vencer, quer permanecer, quer alcançar a sua salvação? Primeiramente, obediência. Depois, oração, jejum, ler Bíblia. Esses parâmetros que a hora que a pessoa entender que ela precisa desse algo para trazer para dentro da vida dela, para ela alcançar algo espiritual, ela começa. Mas como que se dá? Por isso que eu falo, por isso que a gente entra naquilo que nós sempre diz. Tem muitos que tem ministerial, só quer vir sentar. Só quer vir sentar e para mim tá bom, espera aí, mas se nós é um corpo, se a pastora é pastora, ela tem que ir, tipo um exemplo, você é missionário, você vai para o campo missionário, você alcançou a vida, trouxe até a pastora, aí já entra o trabalho da pastora. Por isso que hoje estamos tendo diversões dentro de ministério. Que a pessoa chega lá, ela é missionária, só que ela só quer ser missionária e voltar. Jesus estava na conversa. Ela não quer orar, buscar, formar um corpo para falar, ó, pastora, a senhora me permite de eu fazer um trabalho de espiritual para que eu possa. Você me permita, sabe? Entendeu? Esses problemas que vocês estão relatando, isso aí, a grande parte deles eu já vivi. E pasmem, aonde se diz que é tão espiritual que tem esses problemas. O pior que é isso daí, sabe por quê? Porque os jovens não dão trabalho, aos velhos. Vamos entender uma coisa, entenda a minha colocação. Onde tem mais problemas assim são no meio dos pentecostais. Mas é verdade, isso é Mas verdade. muitas das vezes começa do altar. Mas é que tá, e você está querendo puxar para algo particular. Não, Ó, vamos entender uma coisa? sim, Eu sim. entendo, cada um de vocês deve estar vivendo um momento no ministério de vocês, enfim. E o intuito não é trazer problema particular do ministério, por favor, porque senão vai. E aqui a proposta não é essa. Eu não estou aqui para dizer o que é certo e o que é errado no ministério de vocês. É importante que se diga o seguinte: nosso maior problema, aí entra a minha parte, é que a gente investe muito pouco no ensino. A gente é doutrinado por eventos.
a gente é doutrinado por movimentos. A gente está sendo doutrinado pelas músicas. O mover do homem. Você entendeu? A gente não chega, é o seguinte, seja muito bem-vindo, nós estamos aqui do jeito que você estiver, só que a Bíblia diz que se não se arrepender, não tem como ser salvo. Não entra no salvo. E aí a escolha da pessoa. Não tem como. Você entendeu? A gente tem que chegar ao seguinte, Jesus ama o pecador, mas abomina o que você faz. E aí a escolha é sua de querer para continuar a praticar aquilo que Jesus abomina ou não. É bíblico. Você entendeu? Quem convence é o Espírito Santo por intermédio da palavra. A gente precisa ensinar isso. Ele convence, mas para permanecer tem que... E aí que está. É uma série de situações, porque às vezes quem está ensinando pode falhar. Sim. Porque, veja bem, eu já trouxe isso para vocês em relação ao nosso CPO. A partir do momento que você aceita uma unção, você não é mais normal. Sim. Não é fácil. Você não é mais normal. Fácil você é uma referência. Então, você tem que lutar, né? Você obreiro, você tem que lutar pela sua reputação, ensinar a verdade e abraçar o pecador. O papel de quem pode dizer que pode cortar cabelo, descolorir o cabelo, costurar a calça rasgada, não é minha, não é sua. É o Espírito Santo. O grande problema